Freud dizia que palavras não ditas apodrecem em nós. É uma verdade. Eis o porquê a escrita me salvou. Livrou-me de uma necrose da alma. Diante da folha em branco, vomito palavras a dar com pau e, ao final, quando finalizo o texto, tenho a sensação de ter passado por uma certa catarse. Muito bem, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais sempre um trecho aqui neste canal. Meu nome é Guilherme Angra, sou terapeuta e escritor. E este quadro ele estava meio sumido do canal, porque nas últimas semanas aí eu foquei mais a minha atenção a fazer uma aula aí sobre alguns livros que eu gosto muito. E eu gostei muito de ter feito isso. Tanto é, meus caros, que eu passei por uma certa viralizada. Um vídeo meu furou a minha pequena bolha e chegou a outros recônditos, a outros lugares da internet. E eu fiquei muito feliz, não esperava isso. Então, aquele vídeo que eu falo sobre o texto do nosso querido professor Olavo de Carvalho, do sexo é consolo de pobre, né? Então ele atravessou a bolha e tem muita gente chegando aqui no canal. Gente boa, sabe? Gente boa. Gente que ficou feliz em ver aquele conteúdo. Gente que entendeu o que eu estou fazendo. Então, se vocês forem nos comentários lá, a grande maioria dos comentários são bons comentários. Sabe? Gente que realmente entendeu o que eu estou fazendo ali. É óbvio que sempre vem os haters, sempre vem um pessoal meio ressentido com a vida, uns red pill, assim, meio indignado. Como assim? Você está falando, né, que um homem pode ter esse amor com uma mulher, bababá, enfim. Essa hora eu vou falar sobre isso também. Mas, então aconteceram muitas coisas nessas últimas semanas. Mas enfim, então estamos de volta aqui com sempre um trecho. E este trecho, meus caros, é de uma crônica chamada Quero Fuder o Tempo Todo com Ela, que é uma crônica que eu postei mais ou menos umas 2 semanas. Então se vocês quiserem lê-la na íntegra, aqui embaixo no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link ali. Enfim, então, palavras não ditas apodrecem em nós. E por que eu falo isso de maneira quase recorrente agora nos últimos tempos? Porque eu passei por isso. E todo mundo passa por isso. Só que hoje, meus caros, hoje eu descobri meios para conseguir colocar essas coisas para fora. Porque, vamos lá, eu desde molequinho, desde um mero punheteiro, ali nos meus 13, 14 anos, eu sempre fui um cara apaixonado pela realidade que me cercava. Mulheres, bandas, filmes, livros, pessoas. Eu sempre tive interesse em várias coisas, assim, sabe? Tanto é que esses dias eu achei um poema do Fernando Pessoa muito interessante, que aquilo ali me descreve. Outra hora eu vou trazer esse poema completo pra gente analisar. Mas olha só o que ele fala aqui. Eu adoro todas as coisas, e o meu coração é um albergue aberto toda noite. Tenho pela vida um interesse ávido, que busca compreendê-la sentindo-a muito. Amo tudo, animo tudo, empresto humanidade a tudo, aos homens e às pedras, às almas e às máquinas, para aumentar com isso a minha personalidade. O poema continua, mas esse pequeno trecho aqui, ele descreve exatamente quem eu sou, assim. Eu sou esse cara, eu quero amar tudo, de fato, assim, eu gosto das coisas. É por isso que também eu sou escritor, né, hoje, e também sou terapeuta. Então o consultório, por exemplo, é um lugar muito rico, porque ali cada paciente é um universo. E cada paciente me traz uma história, uma narrativa. E eu amo narrativa, pô. Então hoje, eu até falo para algumas pessoas, hoje eu estou no lugar certo. Estou onde eu deveria estar, né, no consultório, atendendo o paciente e escrevendo. Isso para mim é maravilhoso. Mas, quando eu era um jovem onanista, para quem não sabe, é simplesmente um punheteiro, eu não tinha esses meios. E eu era um rapaz muito tímido lá com os meus 12, 13, 14 anos. Mas imagina. Então eu olhava para o mundo me encantava, eu queria falar sobre as coisas que estavam acontecendo, que eu estava sentindo, mas eu não conseguia fazer isso de uma maneira mais satisfatória. Como eu era um cara introspectivo e tímido, e aí que tá, a minha timidez, muito por conta de uma questão física mesmo. Porque, primeiro, eu tinha os dentes todos tortos, assim, os dentes muito tortos. Então eu tinha vergonha de falar,
eu tinha vergonha de sorrir, eu tinha vergonha de chegar em mulher, eu tinha vergonha de contar uma história. Porque não era só os meus dentes que eram tortos. Como eu passei muito tempo quieto na minha vida, eu não tinha o hábito de falar. Então, quando eu ia falar, a minha fala parecia que eu estava falando com uma batata quente na boca, sabe? Era pra dentro, assim, ou era muito rápido, sabe? A coisa não era clara. E as pessoas sempre, o que tu falou? Hã? Puta merda, cara, isso me dava uma vergonha gigantesca nessa época, sabe? Então eu tinha os dentes tortos, não sabia falar direito, era meio desengonçado, meio corcunda, assim. Bom, é totalmente pra dentro, assim, sabe? Eu tinha vergonha da humanidade, tinha vergonha de existir, basicamente. Mas, claro, eu tive uma boa infância, uma boa adolescência, tá? Isso é um caso, digamos, que tava ali, mas eu ainda conseguia, vez ou outra, me divertir, fazer minhas coisas também, porque eu sempre gostei também da solidão. Então eu me divertia muito sozinho. Mas o fato é que o mundo entrava em mim, isso Aristóteles fala, né? O mundo entra em nós pelos 5 sentidos. E depois que ele estava aqui dentro, começava a formar uma algazarra aqui dentro, e eu queria traduzir essa coisa para o mundo, eu queria jogar isso para o mundo. E eu não tinha meios, eu não conhecia meios na época, né? Então eu não conseguia falar direito, eu não conhecia a escrita ainda. Até que entrou a escrita na minha vida, eu descobri a escrita na minha vida. Como é que eu descobri a escrita? Primeiro com a música, né? Porque daí eu comecei a aprender a tocar violão com meus 14 anos. Então ali eu já comecei a escrever música, a compor música, ou seja, já estou colocando algazarras que estavam dentro de mim para fora, organizando a casa com a música. Ali eu percebi como era do caralho, né, a arte, como era do caralho eu poder colocar para fora sentimentos, coisas que estavam desorganizadas por meio da música. Então eu comecei a compor música naquela época, mas música só para mim, né? Aí, ali com meus 16, 17 anos, não, até antes, acho 15 para 16, eu li uma obra chamada Silmarillion, do Tolkien. Então, todo fã de Tolkien vai saber, obviamente, que obra que eu estou falando. Silmarillion é a Bíblia da Terra-média. Quando eu comecei a ler o Silmarillion, né? É o Silmarillion ou o Silmarillion? Não sei. Me perdoe aí os grandes fãs do Tolkien. Às vezes eu falo Silmarillion, às vezes eu falo Silmarillion. Aquilo, quando eu comecei a ler ali, como que se formou a Terra-média, eu me apaixonei e falei, caramba, olha a riqueza disso aqui, olha o tanto de personagem. Olha essas histórias, olha a riqueza que tem aqui dentro. De imediato me bateu uma consciência de, porra, eu posso escrever uma história. E nessa história eu posso colocar meus problemas, minhas indagações, minhas dúvidas nos personagens. Olha que do caralho. E aí eu lembro que eu li um pouco do Silmarillion e logo depois, né, eu já peguei um caderno meu velho, daqueles de escola, que eu levava pra escola, que não usava mais, né? Peguei um caderno, uma caneta, me sentei do lado do fogão a lenha, porque eu sou da Serra Gaúcha, né? Então, meus pais moram lá até hoje. Hoje eu moro no Paraná, né? Mas até os meus 18 eu morei na Serra Gaúcha. E lá é frio pra cacete. Então no inverno, tem invernos lá que na época fazia -3, -4, -5. Eu tava lá, peguei aquele caderninho, me sentei do lado do fogão a lenha ali e comecei a rabiscar uma história. De imediato, assim, eu escrevi umas 6, 7 folhas, frente e verso. E logo depois que eu escrevi essa história, que é alusiva à obra do Senhor dos Anéis, porque na época eu também era fã do Senhor dos Anéis, né? Eu já fui lá desenhar um mapa de onde iria ocorrer aquela história. Então eu estava completamente colocando essa potência em ato, né? Botando para fora essas coisas que estavam dentro de mim, nos personagens, ali nas falas e tal. E ali eu descobri que eu poderia ser um deus de um mundo. E como aquilo era enobrecedor para minha alma. Tanto é que depois disso, meus caros, eu nunca mais parei de escrever. Nunca mais. Depois tive blog, né? Entrei em assuntos que até hoje até me arrependo um pouco, mas acho que faz parte. Entrei em assuntos políticos, né? Falava sobre libertarianismo, que eu por muito tempo fui libertário. Talvez até hoje a minha alma é de um homem libertário, né? Um anarcocapitalista. Então eu escrevi muito sobre isso também. Aí depois que eu fui escrever mais sobre amor, sobre as minhas próprias experiências, aí eu cheguei na crônica. Mas até aí foi um longo caminho. Escrevi conto erótico, tentativas de romance. Então a escrita ela sempre foi uma válvula de escape que eu conseguia colocar essas coisas para fora, que é esse fenômeno que o Freud fala que é a catarse.
A catarse, se vocês forem na etimologia da palavra, significa purificação. Então, caso uma limpeza que você faz dentro do seu ser. Que nem eu falei para vocês, o mundo ele vai entrar em nós, várias coisas. E isso, às vezes, começa a causar a coisa não fica bem lá dentro, entendeu? Pensamento e não sei o que, ideia. Agora, quando você consegue ter uma válvula de escape, seja numa conversa, seja numa experiência que você tem, seja pela escrita, você se limpa, né? E você coloca para fora aquilo lá. Aquela energia que estava ali, né? Implorando para sair. Então, eu comecei pela escrita. Depois eu comecei a criar outros tipos de conteúdo, né? O YouTube, lá em 2017, comecei a gravar uns vídeos pro YouTube, assim, porque eu tinha muita coisa para falar. Criei podcast, eu tive podcast desde 2020, eu tive um podcast. Então toda semana eu gravava um podcast, eu chegava aqui e era quase um consultório para mim mesmo. Era uma autoterapia, sabe? Então eu sempre tive muita necessidade de falar. Um pouco também, meus caros, porque eu não conseguia falar sobre alguns assuntos com as pessoas que estavam ao meu redor. Eu não conseguia falar sobre alguns autores que eu queria falar com a galera que estava ao meu redor, entendeu? Tanto é que a internet para mim foi um achado porque eu conheci muitas pessoas que eu poderia trocar essas ideias mais profundas mesmo, que eu estava pensando. Mas enfim, então eu tive essa válvula de escape, tá? Inclusive, esse vídeo de hoje, essa reflexão de hoje, é um pouco isso, sabe? Porque o Freud fala, palavras não ditas apodrecem em nós. Sim, ele está certo. Mas eu vou mais a fundo também. Não são só palavras não ditas, né? Experiências não vividas também apodrecem em nós. Então, por exemplo, sei lá, você tá aí, você quer viajar para um lugar específico, você quer ir no show de uma banda específica, você quer conhecer uma pessoa específica, você quer comer uma comida específica, você quer fazer uma loucura específica, só que você nunca fez, aquilo ficou dentro de você. E ficou ali, sabe? Tu nunca deu vazão para isso. O problema de deixar essas coisas dentro e não falar sobre elas e não esclarecer elas para você mesmo é que elas podem, como dizia Freud, atravessar a barreira do recalque e chegar na tua consciência em forma de sintomas, principalmente sintomas neuróticos. A ansiedade é um deles, a histeria é outro. Então, no fundo, este vídeo aqui é apenas um homem tentando motivá-los a fazer coisas com a vida de vocês. Tenham experiências reais, concretas, saiam de seus quartos, vão ver o mundo, marquem encontro com mulheres, vão descobrir uma mulher, vão descobrir uma experiência, vão fazer algo com a vida de vocês. E eu sei também que porque muitas pessoas não falam o que querem falar e não experienciam o que querem experienciar. Medo. Muito medo. Só que normalmente o medo, ele tende a ser um mau conselheiro, tá? Porque se você sempre se baseia pelo medo para viver tua vida, tu tá ferrado. Tu vai se tornar fraco, inseguro e provavelmente vai se tornar alguém ressentido no futuro. Vai ter aquele espírito de Caim habitando a tua alma. E isso é terrível. Olha só que interessante quando a gente começa a olhar para o medo, para as coisas que nos dão medo. Eu posso até fazer um paralelo com histórias arquetípicas. Porque aquilo que te dá medo esconde o tesouro também. Por exemplo, trago aqui, né, o Hobbit. Vocês assistiram o Hobbit? Já leram o Hobbit? Há no Hobbit um tesouro dentro de uma montanha. Então, tesouro, por natureza, é algo que vale muito, né? É algo muito valoroso, valioso. Mas o problema é que este tesouro é guardado por um dragão gigante. Não só gigante, como um dragão impaciente, meio irado, né? Não gosta muito de seres humanos. Só que vejam a maravilha da história arquetípica, né? À medida que você resolve encarar o dragão na montanha, obviamente toda a jornada, toda a luta que você tem até lá e depois encarar o dragão, isso te fortalece, isso faz você se tornar alguém mais corajoso, isso faz você descobrir as suas forças. E depois que você, digamos, vence o dragão, você tem o ouro, tá? Você ganha o ouro. Então isso também serve para a nossa vida. Muitas vezes, onde está o medo é onde você tem que ir. Tudo bem, há um dragão ali que você vai ter que enfrentar. Mas na medida que você o enfrenta, você se descobre
e você descobre as suas habilidades, e você descobre a sua força. E você coloca essas coisas, às vezes, que estão dentro de você para fora. E depois você ganha um certo tesouro. Vamos lá, na prática fica mais fácil de entender. Certa feita, há uns 5 anos, eu resolvi participar de um concurso, de um festival de música. E assim, eu nunca tive banda, eu nunca subi em palcos na minha vida, mas eu sempre tocava no meu quarto, né? Eu pensei, cara, eu quero ter essa experiência, eu quero subir num palco, pô, eu quero ver como é que é esse negócio. Só que me cagava, entendeu? Pô, imagina subir num palco sendo avaliado por jurado, pra plateia, tem que cantar uma música. E eu fui, meus caros. E eu fui. Lotado lá o lugar, os jurados na frente ali. Me inscrevi, né, no festival. Subi no palco. Toquei piano bar do Engenheiros do Havaí. Né, eu e meu violãozinho lá. Claro que tinha banda no fundo, né? Tudo bem, eu tenho certeza que eu não cantei muito bem, porque eu estava muito nervoso. Mas enquanto eu estava naquele palco ali cantando, puta, eu senti uma coisa tão boa. Quase uma recompensa do universo por eu ter me colocado naquela situação, por ter enfrentado o dragão. Então eu toquei a música, tudo bem, não ganhei nada, né? Mas eu desci do palco e tava todo mundo ali, porra, cara, que do caralho, bababá, e me abraçaram, assim, sabe? Pô, muito bom, não sei o quê. Porque tava todo mundo tocando músicas, digamos, sertanejinho mais comum, que todo mundo escuta. Aí chega eu lá e toco com rock and roll, assim, sabe? Então foi muito legal, foi uma baita de uma experiência. Depois, em outro ano, participei de novo, fiquei em terceiro. Entendeu? Então essas coisas que nos dão medo, às vezes é onde você tem que ir também. Então aqui, ó, palavras não ditas apodrecem em nós, mas experiências não vividas também apodrecem em nós. Então, experienciem as coisas na vida de vocês. Ah, tá com medo? Vai lá, cara. Ou faça uma terapia, eu também sou terapeuta, ajudo o pessoal a encarar seus medos. É preciso fazer isso. Porque a pior coisa é você começar a envelhecer e você olhar pra trás e perceber, caralho, eu poderia ter feito muito mais coisas e eu não fiz. Eu não me arrisquei na vida. Então é isso, meus caros. Acho que deu para explicar bem o meu ponto de hoje. Conforme eu já falei, né? Eu sou terapeuta, então se você gostaria de marcar terapeuta com... marcar terapeuta, não. Marcar terapia comigo, aqui embaixo tem um link do meu WhatsApp. Se você gostaria de conhecer a minha escrita, aqui embaixo tem um link lá do meu Substack, Memórias e Confissões. Também tem o meu curso, né? O Jovem Tem que Acabar. Eu falo muito também sobre essas questões de enfrentar o medo, de ter experiência, etc. Os links estão todos aqui embaixo, tá bom? Então é isso. Fiquem bem. Fiquem com Deus e sobrevivam.